Então aqui, Gêmeos, um 3 de espada, né? Essa energia aqui do 3 de espada aqui é preciso se olhar com muito cuidado. Porque muitas vezes vai ver a relação com os teus paradigmas, né? Aqui tem algo chamado de cientificismo, né? É quando a ciência fala. Por exemplo, assim, você vai ao médico e aí o médico fala para você, olha, você tem uma depressão e é um problema do cérebro bioquímico, é genético, né? Ele não está errado, ele está certo, mas ele está parcialmente certo. Você tem um problema bioquímico, você tem uma tendência genética, mas você tem outros corpos astral, emocional, mental, né? Falo muito das energias, dos chakras, né? Então, você tem emoção e você pode comandar as suas emoções, né? Sim, porque senão você vai ser escravo, né, do que acontece. Você precisa aprender a ter autodomínio. E quando você aprender a ter autodomínio mental, disciplina, fazer exercícios, fazer meditações, elas vão construindo junto com o autoconhecimento, adquirindo uma nova mentalidade. Por exemplo, a pessoa sai da vibração do derrotismo, da perda, da depressão dela, e aí vai começar a ficar mais leve. E mais leve porque o organismo dela começa a reagir, né? Então, nós não somos só matéria. Então, você vai olhar um problema e este é um exemplo entre muitos, né? Então, apesar de ser uma verdade, né? É uma verdade parcial. E é isso que quebra crenças limitantes de vitimismo e de sofrimentos desnecessários aqui. Porque tá no teu mental. Ó, aconteceu alguma coisa aqui, uma informação, alguma coisa que tá te deixando assim, tá? Então, é preciso você sair dessa caixa, dessas ideias enlatadas aqui, ó. Você precisa quebrar os teus limites aqui, ó. Então, essas crenças aqui com recursos limitados, pode ser isso também. Aí você vence, você rompe essa bolha kármica, é um padrão, né? E aí, então, essa segunda carta aqui que fala de bloqueio, que vem debaixo do As de Espada, olha só, é outro As, só que é um As de Copas, né? Que fala de bloqueio também, tá no teu opositor aqui, tá no teu lado sombra. Ele fala da tristeza, da perda, pode ser de um amor ou de uma frustração com o As de Espada aqui, uma decepção. Aqui também pode ser uma outra coisa, né? Qualquer problema relacionado com o relacionamento, com a carreira. Também pode indicar que você está sentindo muita ansiedade na tua vida, nesse teu momento aqui. Pode ser uma carência, pode ser alguma coisa na área das emoções. É muita superficialidade aqui. Ou está investindo numa pessoa rasa, né? Então aqui a carta do julgamento, ficando maior a carta do julgamento, tem muito a ver com uma carta de destino, né? É algum evento da vida que acorda a gente, né? Então, desperta para algo mais profundo, para uma missão, para um talento. Então, hoje é um dia que você pode estar resgatando talvez um talento que você tenha e estava deixando oculto, algum dom, alguma capacidade que você não está usando ou que você nem sabia que tinha, que hoje pode vir à tona. Então fique esperto, fique esperta para esse chamado. É o chamado da tua consciência, da tua alma, aquilo que você veio aqui para cumprir.
Então hoje pode ser um dia que você talvez não tenha tanto controle sobre o que está por vir. Pode sair do teu controle, do teu script, do teu planejamento, mudanças súbitas, surpreendentes, que te fazem ver que existe uma força maior que há na tua vida e que você não tem esse controle todo. Que você achava que você estava tendo, né? Ou achava que daria conta de resolver tudo aquilo que foi planejado na sua agenda. Então te resta o quê? Aceitar, né? Entregar, de vivenciar. Tudo bem que você pode questionar, inclusive você pode ficar bastante questionador aqui. Principalmente sobre questões mais existenciais aqui, né? Do tipo, da onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, por que aconteceu isso, por que não aconteceu aquilo, né? Claro que também você pode ajudar outras pessoas com esses questionamentos aqui, né? Ou entrar em contato com pessoas que estão passando por esses questionamentos aqui, né? E aqui o fundo do maço, então, o 5 de espadas, né? É uma situação bastante desafiadora, tá? É uma carta que fala das batalhas que a gente enfrenta. O que pode representar aqui também, porque você está muito densa, muito denso, né? Então tenha coragem, levante a cabeça, vá à luta. Você é mais forte daquilo que você pensa. Coloque essas ideias em ordem aqui, se organize. Deve ser tua prioridade. Faça alguma atividade que você goste muito aqui, né? Quanto maior o seu equilíbrio, achará saída para as coisas que agora parecem não ter uma saída, né? Sai um pouco, caminhe ao ar livre, deixe que o sol ilumine os teus pensamentos. É resquício de uma situação desafiadora, muito mental, muito mental. Inconscientemente, nós plantamos a semente e aguardamos um tempo, né? Por exemplo, uma árvore recém-plantada, ela pode ser arrancada por apenas uma pessoa. Mas depois de alguns anos, depois de anos, nem mesmo 10 pessoas não conseguirão remover como anteriormente uma pessoa faria. Então assim também é a reprogramação arcaica, às vezes até de vidas passadas, né? Ou então desta vida mesmo, né? Que nos trazem limitações. Então veja, ouça vídeos ou técnicas de reprogramação de inconsciente, que é uma por exemplo, que essa assim é só uma simbologia da árvore da vida, né? Das raízes profundas da tua vida, traz coisas das tuas raízes, da tua profundidade. O que está dentro de você, às vezes pode ser certos tipos de comportamentos, de emoções, e aí você fica atraindo certas crises na tua vida, que são situações de problemas na família, pode ser coisas de hereditariedade, situações de crise, né? Parece que você não vai evoluir, que você não vai conquistar. Então comece olhando mais para dentro, né? Olhar tuas raízes para você entender aqui essa autossabotagem aqui que está te travando,